Boa noite, irmãos e irmãs. Eu saúdo todos na paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Primeiro Reis, capítulo de número 18. Dos profetas do Antigo Testamento, um dos mais famosos, sem dúvida nenhuma, é o profeta Elias. E é o meu personagem preferido do Antigo Testamento. Essa passagem é extraordinária, nós vamos ler muita atenção, muito carinho ao que Deus quer nos falar. 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Elias ora para que chova. Se tem alguém sem Bíblia do seu lado, convide esse irmão para ler com você, compartilhar o texto com você, para que todos sejamos abençoados pela palavra. E diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim foi por 7 vezes. E a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. Irmãos, o tema da nossa meditação de hoje é como manter as perspectivas diante das adversidades. Como manter a perspectiva diante do cenário desfavorável. Poucos homens na história bíblica foram tão usados por Deus quanto este profeta chamado Elias. Por intermédio de Elias, irmãos, nós aprendemos isso no livro de Reis. Deus fez milagres, maravilhas, operou coisas tamanhas que o povo só veria novamente quando Jesus viesse e operasse milagres e maravilhas. Alguns milagres semelhantes entre Elias e Jesus, a tal ponto de quando Jesus manda os discípulos perguntar a respeito de que o povo pensava dele, muitos responderam: Senhor Jesus, o povo pensa que o Senhor é Elias, o profeta Elias, o grande profeta Elias, que Deus ressuscitou dentre os mortos. Tal a semelhança das maravilhas que ambos operaram pelas mãos de Deus. Um homem usado de forma extraordinária. O texto que nós lemos nos diz isso. Imagine você, um profeta que vai ao palácio, e essa história não começa aqui, mas ela começa lá no início do capítulo 17, vai ao rei e diz: olha, Acabe e Jezabel, Deus viu a idolatria, Deus viu que vocês introduziram no nosso meio os altares a Baal, Deus viu como que por intermédio de vocês a nação se desviou, se corrompeu, e Deus está dizendo: ele não está omisso, não está dormindo e não está indiferente, o seu justo juízo vem, e de hoje em diante não chove mais nessa terra. E depois disso se passa mais ou menos 3 anos e meio. E aí, enfim, quando Elias desafia os 450 profetas, ele vence os 450 profetas, e essa abundante chuva que vem sobre a nação de Israel é uma forma então de Deus realmente mostrar que não existe outro, não existe Baal, não existe Balaíns, não há de se adorar em outros altares a outros deuses, mas só o Deus verdadeiro do céu e da terra. E aí nós lemos essa passagem extraordinária, onde o
o profeta ora e de repente a chuvarada abundante vem a regar aquela terra judiada pela seca. Que coisa extraordinária. Mas, irmãos, nem tudo na vida de Elias, nem tudo na vida do profeta Elias foram flores. O profeta Elias também enfrentou adversidades. O profeta Elias também sofreu. O profeta Elias também se sentiu encurralado, cercado. Em certo momento da sua vida ele também passou por escassez, por dúvidas, por adversidades. Meu irmão, isso é fato. Nós não estamos isentos de adversidade. Por mais que a vida nos sorria, por mais que de repente as coisas vão bem, as adversidades fazem parte. A crise é uma possibilidade, a dificuldade é uma possibilidade. Todos nós, a vida em hipótese alguma é uma experiência indolor. Dores fazem parte da caminhada de cada um de nós. Dificuldades, dúvidas, momentos de incertezas, momentos de angústia, momentos onde a gente pode fraquejar na caminhada, faz parte, queira ou não queira. Assim como foi na vida de Elias, de Eliseu, na vida de Paulo, de Pedro e de todos os homens e mulheres da fé. E a pergunta é então, como a possibilidade, diante da possibilidade da crise, a questão é como nós vamos enfrentar a crise, porque as crises vêm, é fato, por mais extraordinário que Deus faça na nossa vida, uma hora a crise vem. Então, como nós lidamos com a crise? Mais do que isso, como não, meu irmão, claudicar, como não cochear, como não tropeçar diante da crise, como nos mantermos íntegros, confiantes, animados diante das dificuldades. E aí eu quero olhar para esse texto então e aprender isso com você, para a glória do Senhor Jesus. Olhando para esse texto ainda, à guisa de introdução, há três abordagens, há três formas que nós podemos usar para olhar esse texto. Há três abordagens que nós podemos fazer olhando para esse texto. E eu quero falar rapidamente cada uma delas. A primeira forma, irmãos, de nós olharmos para esse texto é observando o fato em si. O verso 41 diz algo interessante. Elias disse a Acabe: vai comer, vai festejar, vai beber, porque eu já estou ouvindo, a chuvarada vem chegando, vai chover, Deus vai fazer chover. A primeira forma de olhar para esse texto, começar a entender esse texto, é olhar o que aconteceu de fato. Era o fim de uma grande seca, finalmente iria chover. Já haviam se passado 3 anos e meio de seca, de desolação, e meu irmão, foi um momento de calamidade, uma seca dolorosa tal qual Israel nunca havia vivenciado. Isso fica claro no texto bíblico, quando Elias foge da presença do rei e da rainha, chega ao vilarejo de Sarepta e lá se esconde na casa de uma viúva. E eu não sei se você lembra do texto. Ao chegar na casa da viúva, o profeta pede o que comer, e a resposta da viúva é essa, exatamente essa: nós não temos nada, só tenho um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, eu catei 2 pedaços de madeira, vou cozinhar algo para a gente comer, e nós vamos comer e vamos morrer, comamos e morramos. Ou seja, eles iriam comer o último recurso, o fundo do que havia na panela, na botija, iam se assentar e esperar a morte lenta e dolorosa, porque a calamidade se espalhou sobre a terra. Era um tempo de dor, era um tempo de morte, a lavoura mingou, não havia o que comer, não havia o que beber, humilhação, dor, não havia para onde correr, porque a seca assolou aquela terra, não havia mais colorido, não havia mais canções de alegria, não havia mais perspectivas. Meu irmão, puxe na sua memória, eu acho que há uns 2 anos atrás, nós vivemos o começo da crise hídrica no estado de São Paulo. Lembra disso? Aqui no bairro, eu estava morando aqui ainda, de quase em frente à igreja, ainda nós tínhamos água um dia sim, um dia não. Não sei lá no seu bairro como é que ficou, mas em alguns lugares tinha água uma vez a semana, 2 vezes a semana, tinha água de madrugada, não tinha água o resto do dia, mas de qualquer forma tinha um pouquinho de água. Todo mundo tinha, em maior quantidade ou menos quantidade. Mas imagine você, 3 anos e meio sem chover. E qual que era a nossa oração todos os dias durante aquela crise hídrica? A gente saía para trabalhar, saía para estudar, saía para vir para a igreja. O que a gente olhava? Em primeiro lugar, o céu, né? Será que vai chover? Senhor, que chova. E quando dava uma chuvinha, o que a gente pensava? Meu Deus, essa chuva foi tão pouquinho que a cantareira nem mexeu.
E a gente acompanhava o jornal, né? A ansiosidade, ver aquilo recebendo água e talvez o nível subir, porque, meu irmão, a coisa mais triste é ter sede. Fome é difícil, mas eu fico imaginando sede, porque sem comer a gente aguenta alguns dias, mas sem beber, desidratado, em horas o corpo começa a entrar em colapso, a mente começa a pesar, o corpo começa a colapsar, e não havia naquela terra chuva 3 anos e meio. Você pode imaginar o desespero daquelas pessoas? 3 anos e meio sem chuva, sem alento, sem esperança. Quantas orações foram levadas ao céu sem resposta. Quantos pensamentos talvez se perguntando: Senhor, por que essa miséria? Por que essa desgraça? Senhor, tem compaixão de nós. Mas finalmente, meu irmão, diz o texto que iria chover. Deus retirou o seu juízo e a chuva se aproximava. Nós aprendemos, meu irmão, apesar de toda a dificuldade, a Bíblia nos ensina que não há aprovação que não termine, não há deserto que não tenha fim, não há luta que não se acabe, não há provação que não dê lugar à provisão de Deus, não há dor que não dê lugar ao bálsamo de Deus. E finalmente, depois de 3 anos e meio, a chuva estava chegando. Aquele cenário de dor ia mudar, a chuva vinha chegando, aquele deserto ia florir de novo, o ribeiro ia correr água de novo, os animais iam saltear no pasto de novo, meu irmão, a panela ia ter o que comer de novo. Deus estava colocando fim a todo aquele sofrimento. Interessante a gente pensar: Deus havia determinado um tempo para aquele juízo, e não para destruir Israel, mas, meu irmão, para acrisolar, para trazê-los para mais perto do Senhor. Eu acredito que nós podemos aplicar esse texto à nossa vida. É muito possível que Deus nos permita passar hoje por lutas e dificuldades, irmãos, não para nos destruir, mas para nos ensinar, nos acrisolar, nos fazer voltar para o seu caminho. Mas essas lutas, mesmo passando lutas, nós não somos vencidos, destruídos, porque a luta acaba, a dificuldade acaba, mas a misericórdia de Deus não acaba. E aí eu me lembro de Lamentações 3, 20 em diante. Quero trazer a memória que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam sobre nós todas as manhãs. Bom é o Senhor para o que o busca, bom é esperar no Senhor. A palavra final sobre as nossas vidas é do Senhor, irmãos. O que nos anima é saber que a sua misericórdia prevalece sobre o seu juízo, a vida prevalece sobre a morte, o amor prevalece sobre a desobediência, a graça de Deus prevalece sobre os nossos pecados. Iria chover. Há uma outra forma de nós olharmos para esse texto e entendermos esse texto. Está ali. Observarmos o acontecimento no contexto das promessas de Deus. Interessante, Deus havia feito uma promessa: vai chover de novo. Elias vai lá e fala que a coisa vai ficar feia, vai ter fome, vai ter desolação, vai ter escassez na panela, a morte está na panela, as pessoas vão se desesperar. Elias, as coisas vão se complicar. Vai lá e diga isso, mas diga também que um dia chove de novo, vai chover. É interessante olhar para esse texto, irmãos, e ver que toda a movimentação de Elias nesse texto nada mais era do que uma resposta de fé à promessa de Deus. O que Elias estava ensinando para Israel é que o Deus que faz as promessas não mente, não volta atrás, não se trai, não se engana. Deus promete, Deus cumpre, Deus fala, Deus faz. A palavra que sai da sua boca não volta vazia. E ele diz isso lá em Isaías 55:11: toda a palavra que sai da minha boca realizará o meu propósito, não voltará vazia. Irmãos, céus e terras podem passar, mas a palavra de Deus não passa. E aí Elias, então, crendo na promessa de Deus, vai orar. Elias abraça a promessa. A história não falava de chuva, 3 anos e meio sem chuva. O cenário não falava de chuva. Imagina uma terra 3 anos e meio num clima de deserto sem chuva. As possibilidades não falavam de chuva, o tempo não falava de chuva, o cenário era desfavorável. Mas Elias crê, Elias sobe ao topo do monte, ele vai orar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6, 7, até que por finalmente a chuva sobreveio sobre a terra. Elias contraria todas as expectativas e creu nas promessas do Senhor. Deus cumpre as suas promessas nas nossas vidas.
irmão, porque ainda que você não sejamos fiéis, Deus continua fiel, Deus não nega a si mesmo. Tudo que Deus promete, Deus cumpre. O que Deus prometeu a você, Deus cumprirá no seu tempo, segundo o seu propósito, segundo a sua glória, segundo o louvor da sua majestade. Mas a questão é, as promessas de Deus não caem por terra. Um autor chamado Charles Spurgeon, chamado de príncipe dos pregadores, ele diz uma frase deliciosa sobre as promessas de Deus: nada é tão excelente, tão precioso, tão doce como uma promessa de Deus. Diz aí Elias, creu nas promessas. Mas há uma terceira forma da gente olhar esse texto, e elas vão se complementando. Uma terceira forma da gente olhar esse texto, abordar esse texto, a primeira é olhando o fato em si, era o fim de uma grande seca, a chuva estava chegando. A segunda maneira é pensar no contexto da promessa. Elias se move, crê, ora, faz o que faz, porque cria nas promessas de Deus, um Deus que não abandona, que não falha, que não mente, é fiel à palavra que empenhou. E uma terceira forma é observar o simbolismo que está presente no texto, porque é interessante, os estudiosos bíblicos vão dizer, meus irmãos, que aquela nuvem do tamanho da palma de mão, da mão de um homem, representava também o próprio Israel, o próprio povo de Deus. Veja, no momento deste acontecimento, a nação estava quebrada, Israel estava fundada em descrédito, em idolatria, não tinha projeção internacional, o povo estava confuso, não havia uma liderança concisa, não havia quem temesse a Deus, a bagunça nacional, o caos imperava na nação, o povo estava perdido. Israel não era sombra do que Deus os chamou para ser, mas Deus estava dizendo que por intermédio do que eles eram, não importa um pouco ou muito, Deus podia restaurar a nação. Meu irmão, uma pequena nuvem, para quem precisa de muita água, aos olhos humanos não é nada, mas uma pequena nuvem nas mãos de Deus é chuva, é abundância, é muita coisa. Ainda que Israel naquele momento estivesse reduzido a quase nada, Deus podia restaurar aquela nação. Ainda que naquele momento Israel não tivesse perspectiva, nas mãos de Deus, Deus podia devolver, meu irmão, o status, a nação, a saúde, o brilho, o vigor. Deus podia fazer muito do pouco que restou de Israel. E aí, diante disso, Elias ora. E Elias experimenta o poder de Deus, olhando o texto pelo simbolismo, pelas promessas, ou pelo fato em si. E aí, olhando para esse texto, irmãos, nós vemos duas coisas que Elias faz, duas atitudes de Elias que nos inspiram a permanecer em pé diante das adversidades. A primeira coisa que Elias faz nesse cenário, a primeira atitude de Elias, é uma atitude de oração. Eu não sei se dá para ver direito ali, porque o nosso cachorro está perdendo um pouco a imagem, mas ao redor daquela menininha ali com o guarda-chuva, rabingos, há uma chuva terrível, e só embaixo do guarda-chuvinha dela lá, está um solzinho ali, né? Está uma nuvem, está um solzinho, um contraste, tudo em volta é temporal, tudo em volta depõe, mas o eixo dela está firme, ela está centrada. Meu irmão, para mantermos a perspectiva diante das adversidades, a gente precisa aprender a orar. Para a gente, meu irmão, diante das adversidades da vida, e você só conseguindo manter o eixo em ordem com oração, nós não conseguimos lidar com as adversidades, nós não conseguimos seguir confiantes nas promessas, crendo no agir de Deus, crendo no mover de Deus, se nós não guardarmos o coração em oração diante do Senhor. Elias foi orar, viu uma promessa, vai chover, mas entre a promessa e o cumprir da promessa havia um tempo. E o que nós fazemos entre o cumprir da promessa e o tempo de espera? O que nós fazemos? Há um tempo, há um mover de Deus. Deus pode restaurar o lar, o casamento, a vida, a fé, o ministério, mas no seu tempo, na sua hora, no seu momento. E o interessante, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Talvez para quem está no olho de uma tempestade, 2 dias virem 200 anos. Talvez para quem já está orando para algo acontecer no lar, na família, há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, parece que passou uma eternidade. Para quem quer ver uma transluta, é uma década, é uma eternidade. Quando a gente vive um problema,
e esse problema dói, esse problema machuca, ainda que ele tenha começado ontem, parece que passou tempo demais. Onde está Deus? Deus não me ouve. Onde está Deus? Deus não põe fim a essa escassez. Onde está Deus que não mostra o seu poder, não manifesta o seu poder? Onde está Deus que não faz milagre na minha vida? Onde está Deus que não me ouve, que não me acolhe, que não se manifesta? Deus tem promessas nas nossas vidas, mas entre as promessas e o cumprir das promessas e o realizar das promessas nas nossas situações, há um tempo. E nós precisamos escolher o que nós fazemos nesse meio tempo. Nesse meio tempo, enquanto Deus não intervém, nós podemos blasfemar, nós podemos resmungar, nós podemos desistir de Deus, nós podemos nos revoltar, nós podemos maltratar as pessoas que nos amam, nós podemos desistir da vida, nós podemos vender o coração, nós podemos fazer de tudo, ou nós podemos nos voltar para Deus em oração. E a única maneira, meu irmão, de vencer a nossa ansiedade, e a única maneira de vencer todas essas outras coisas é buscando Deus em oração. Porque orar não é dizer a Deus o que Deus tem que fazer, mas é entregar-se a Deus, para que Deus cumpra as suas promessas, para que a chuva venha no tempo certo, para que a escassez dê lugar à bonança no tempo certo. E Elias então escolhe orar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6, até que pela 7ª vez o seu ajudante volta com a notícia maravilhosa: Elias, agora tem uma pequena nuvem, não é muita coisa, olhando daqui parece o tamanho da palma da mão de um homem. Para Elias basta, vai dizer para cá que vai chover, se apressa, vai embora, daqui a pouco isso aqui fica intransitável, pega o seu cavalo, ajeita o que é seu e vai, porque vai chover. Quer se manter íntegro, confiante, esperançoso diante das adversidades, irmãos? Atitude de oração. Ore. E sabe o que é mais bonito da oração? Não é o que nós falamos para Deus, mas é o que Deus fala para nós. Quando nós colocamos o coração diante de Deus, não é o que nós dizemos para Deus de forma às vezes tão arrogante, como se Deus tivesse esquecido como fazer, como se Deus precisasse do meu lembrete para ele fazer o que ele tem que fazer. Mas o bonito na oração é quando eu oro e eu ouço Deus falar comigo e Deus diz: calma, acalma. E aí a gente se sente como aquela menininha: tudo ao redor é tempestade, mas a minha vida está centrada em Deus. Quando eu ouço a doçura do Espírito Santo de Deus, quando eu recebo a paz do Espírito Santo de Deus, que vai, meus amados irmãos, acalmar a pressa do meu coração, que vai tirar esse sentimento de que a vida me sufoca, que vai dar alento, que vai dar esperança, que vai renovar a minha fé, esse Deus que age, que cumpre, que executa a sua palavra. Sem oração, a gente não consegue ver uma nuvem nem do tamanho da palma da mão de um homem, nem do tamanho do mundo inteiro. Sem o coração centrado em Deus, meus amados irmãos, nós sucumbimos, nós desanimamos, nós tropeçamos, nós caímos. Por isso Jesus vai insistir com a gente: orem. Em verdade o Espírito está pronto, mas a carne de vocês é fraca. Orem. Por isso o apóstolo Paulo vai insistir comigo e com você: orai sem cessar. Por isso o apóstolo Pedro vai insistir também: não andem ansiosos por coisa alguma, antes lançai-vos diante de Deus, lançai aos pés de Deus todas as vossas ansiedades, com súplicas, orações, ações de graça. Orem. Estava pensando nesse texto esses dias e me lembrava de uma frase extraordinária que Lutero dizia. Lutero dizia o seguinte: num dia de muitos compromissos, eu não posso orar menos do que 2 ou 3 horas. Já pensou? A gente vai na contramão do que Lutero fazia. Se nós temos um dia de muito compromisso, de uma agenda atarefada, e pensa comigo, qual dia que a nossa agenda não está atarefada? Qual dia que a nossa agenda não está sufocada? O nosso mundo é assim. Se a sua agenda não está sufocada, você é uma exceção. Qual dia o relógio não parece trabalhar contra nós? Qual dia, meu irmão, parece que a nossa semana não parece que a semana deveria ter 9 dias úteis? Qual dia que a gente não se sente atropelado antes de dar o start no dia? E o que a gente faz no dia de atropelo?
a gente diminui o tempo da oração, a gente diminui o tempo devocional, a gente diminui o tempo com Deus, quando deveria ser o contrário. No tempo de tribulação a gente aumenta o tempo com Deus. No tempo de incerteza a gente aumenta o tempo com Deus. No tempo de dúvidas a gente aumenta o nosso tempo com Deus. Elias vai orar. Elias vai orar. Segunda atitude de Elias, uma atitude de perseverança. Eu não sei se você se considera um homem perseverante, uma mulher perseverante. Interessante, a perseverança está sinalizada aqui pelo pedido que Elias faz ao menino. Vai lá uma vez. O menino vai, volta, nada. Vamos, segunda vez. O menino vai, volta, nada. Você perguntou por que Elias é tão insistente? Vamos lembrar, se nós lermos os versículos anteriores, Elias havia acabado de derrotar os profetas de Baal. Quantos eram mesmo, irmãos? Quem é bom escola dominical? 450. Vamos lembrar que uma das causas da insatisfação de Deus era a idolatria a Baal. Então, meu irmão, metade do problema estava resolvido, metade dos profetas já tinham ido embora. Deus havia mostrado na luta entre o verdadeiro Deus e o falso Deus, o verdadeiro Deus venceu. Ele se manifestou, ele se mostrou, ele se revelou. Ele era o Deus presente, ele era o Deus único e verdadeiro ao qual Israel deveria adorar. E agora, meu irmão, essa chuva vem coroar esse momento. Quando Elias disse: olha, vai, come, bebe, essa era a maneira dos reis festejarem grandes vitórias. Elias está dizendo: olha, o pouquinho que você tem lá de mantimento, vai lá, põe na mesa, come, bebe, porque Deus bradou, a vitória é de Deus. E meu irmão, não chover nesse momento seria complicado. Peraí, Deus acabou de destruir lá os 450 profetas de Baal, ou pelo menos me equipou a fazê-lo, e agora continua a seca. Como eu explico isso para Israel? Essa chuva representava de fato e de verdade que o que Elias falava vinha da parte de Deus, e o que Elias falava era digno de atenção. Era Deus que estava nesse negócio, era Deus que estava movendo tudo isso. Precisava chover. Daí Elias diz: vai lá, ora de novo, terceira vez, quarta vez, quinta vez, sétima vez. Elias agora sim, uma nuvem ainda que bem pequenininha, mas vai chover. Interessante, irmão, que esse texto é um paralelo na Bíblia, tanto nos textos anteriores quanto naqueles que estão adiante. Se nós traçarmos um paralelo nos textos anteriores, esse texto dá um paralelo com o livro de Josué, exatamente na tomada de Jericó. Se a gente traçar o mapa assim, buscando os paralelos, todo o texto na Bíblia tem o seu paralelo, adiante, anteriormente e posteriormente. Para trás, esse texto faz link com Josué na tomada de Jericó. Interessante isso. E quantas vezes o povo vai rodear as muralhas de Jericó? Quantas vezes? 7 dias. E no sétimo dia, 7 vezes. A muralha não caiu no primeiro dia, não caiu no segundo dia, não caiu no terceiro, não caiu no quarto, caiu no sétimo, depois da 7ª volta. Se a gente busca o paralelo adiante, o texto dá em Naamã, quando o sucessor de Elias, o profeta Eliseu, manda Naamã, o general do exército assírio, se banhar nas águas do Jordão, para que ele ficasse livre daquela lepra. Quantas vezes ele teve que se banhar? 7 vezes. 1, 2. E ele fica bravo, né? Você conhece o texto: por acaso na minha terra não tem rio melhor do que esse rio daqui? Esse rio aqui é só barro, lá na minha terra não tem rio bonito. Quem esse profeta pensa que é para mim mandar fazer isso? Estou sendo humilhado, estou isso, estou aquilo. 7 vezes, e na 7ª vez ele é curado da sua lepra. Esse número 7 é interessante, ele vai transpassar toda a Bíblia. O número 7 na Bíblia representa a perfeição. Você vai lá para Apocalipse, são quantas cartas que Jesus manda às igrejas? 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, 7 selos, 7 taças, 7 candelabros, tudo 7 na Bíblia. É interessante, meu irmão, ou seja, nós precisamos perseverar até que nós não sabemos se é no primeiro mergulho, no segundo mergulho, se é na primeira olhadela, se é na segunda, se é na terceira. O fato é, nós precisamos seguir adiante. Enquanto o Senhor não faz, nós somos convidados a seguir, nós somos convidados a marchar, nós somos convidados a prosseguir. Há um missionário chamado Ronaldo Lingório, e quero concluir com esse testemunho.
Eles foram para uma missão, depois de estudar muito na África, encontrar uma tribo de uns camaradas chamados Concombas, nome diferente, né? Essa capa é uma capa antiga do livro, essa é uma edição nova, uma edição melhorada. E o que aconteceu? Ninguém sabia onde essa tribo estava. Eles se perderam, o contato com a civilização foi perdida e eles ficaram perdidos. Ninguém sabia direito, na verdade, se eles ainda existiam, né? A África é muito grande. E eles foram com fotos de satélites, se prepararam, se equiparam. E eles foram. E eles começaram a peregrinar atrás desses tais Concombas. E passou um mês, nada de achar a tribo. Isso está tudo lá no livro. Passou 2 meses, nada de achar o livro. Uma coisa é a gente estar em casa e pensar em 1 mês, 2 meses. É uma coisa estar lá na selva africana, vamos combinar, né? Cheio de bicho, cheio de inseto, picado de pernilongo para todo lado. Eu sei que na sua casa, quando um pernilongo faz um barulho no seu ouvido, te incomoda. Imagina um exército de bichos vorazes para picar você e sugar o teu sangue, né? Cobra de tudo quanto é tipo, é leão, é bicho, é tudo quanto é animal peçonhento, é uma tragédia. Não é igual dormir em casa, não é igual estar em casa, não tem família, não tem nada. Passaram muitos meses, alguns começaram a demandar a missão. Essa tribo não existe mais, essa foi a conclusão. E aí o pastor lá, o Ronaldo Lindor, continuou, ele perseverou. Passado algum tempo, nem os guias queriam ir mais com ele, porque não existia essa tribo. Eles falaram, desapareceu, se extinguiu, acabou. Ele falou, vou perseverar mais um pouco. E uma noite ele saiu e não tinha quase mantimento na mochila, e ele subiu numa pedra, ficou com medo de dormir no chão aquele dia. Claro, no chão tem bicho que caça, né? Na relva, subir na árvore é perigoso, porque quando você assiste lá os Discovery, a primeira coisa que a gente aprende é que o leão adora dormir em cima da árvore. E ele pensou assim, sozinho, se acontece alguma coisa, né, não acha nem os ossos para enterrar. E ele viu uma pedra, e ele resolveu subir e dormir lá em cima da pedra. E lá em cima da pedra, naquela madrugada, frustrado, sozinho, com pouco mantimento, ele fez uma pergunta que eu e você já nos fizemos em certo momento da nossa vida. O que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo meu tempo, né? Que raios eu estou fazendo aqui? Como a minha vida complicou para me encontrar aonde eu me encontro? Que juízo eu dei na minha cabeça? E quando ele falou isso, meu irmão, o céu trovejou e chuva. E aí, frustrado, cansado, perdido, e agora molhado. Porque Deus é assim, né? Quando a gente acha que a gente tem muita dignidade para reclamar com Deus, Deus aperta o sapato mais um pouco para mostrar que a gente precisa depender muito dele. E molhado, cansado, com fome, com medo de ser devorado por um bicho, Deus falou no coração dele: Ronaldo, persevere mais um pouco. No outro dia, meu irmão, ele acordou renovado, molhado, mas renovado, e seguiu. E andou meia hora, 40 minutos. E quando ele percebeu de um mato, de umas moitas, 2 garzas subiram, como que assustadas, e ele resolveu correr lá para ver o que era. E quando ele correu, ele viu os 2 primeiros Concombas que ele avistou na vida dele, correndo lá para dentro. Ele falou, vou seguir esses caras. E seguiu os caras, meu irmão, e resumindo, 8 anos de trabalho. Depois de 8 anos, lá onde ele avistou aqueles primeiros Concombas, foi o lugar onde fundou a primeira igreja naquela tribo. E 8 anos depois, a igreja tinha 1000 membros. 1000 membros. 8 anos depois, 80 líderes, pastores, missionários, músicos, diáconos, diaconisas. Porque aquele dia Deus disse, vá adiante, ore de novo, persevere, continue. É a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, Ronaldo, siga adiante. E Deus diz assim para mim e para você, meu irmão: continue orando pelo seu esposo, continue orando pela sua filha, ore mais um pouco, vá mais um pouco adiante, persevere, continue orando pelo seu patrão, pelo seu amigo de emprego, continue orando para aquela situação, você já desistiu dela faz tempo, continue mais um pouco, vá mais um pouco. Talvez a 7ª vez está bem próximo
próximo, continue. Atitude de perseverança. Atitude de perseverança. Quando eu tinha 17 para 18 anos, como boa parte dos jovens lá na minha igreja local, debandaram da igreja. Debandaram. E eu não fui exceção. Por causa de amigos, por causa de namorada não crente, etc, etc, etc. E eu peguei uma versão tamanha da igreja que, quando o pastor parava o carro na frente de casa, eu me escondia dentro de casa. Eu falava: mãe, pelo amor de Deus, não fala, pastor, eu estou em casa. E pro meu desânimo, pro meu pânico, a primeira coisa que ela falava quando o pastor pisava o pé na porta da cozinha, falava: o Frank está lá no quarto, mas eu vou chamar ele. Eu tinha vontade de esquecer. E interessante, irmãos, a minha mãe não orou uma vez para me voltar para a igreja. Ela não orou duas, ela não orou três, ela orou muito. Orou muito. E eu lembro um dia quando eu estava completamente fora da igreja, e igreja para mim era um lugar de gente boba, de gente que não combinava comigo, que não tinha nada a ver com a minha vida, era um lugar que atrasava a minha vida. E eu cheguei em casa, lembro como se fosse hoje, era umas 5:30 da manhã, e eu bati a mão no trinco da porta da cozinha e estava fechado. E o combinado era que eu sempre deixava aberto, porque filho chega madrugada em casa, não quer o pai vistoriando hora, né? Mãe vistoriando hora, a gente vê a chave melhor. E estava fechado, e eu insisti, e ela gritou do lado de dentro: estou acordada. E eu pensei do lado de fora: estou frito. E ela abriu a porta, né? E quando eu fui argumentar, ela falou: cala a boca, não fala nada. Ah, cala a boca. Essa foi a expressão que ela usou, ela nunca me falou isso. Ela falou: senta aqui. E eu fui sentar, ela falou: não, aqui, nessa cadeira. É aqui que eu mando você sentar. E quando eu sentei, dei por fé, tinha uma Bíblia aberta em cima da mesa, que ela deixou lá, me esperando, sentado naquela cadeira, até o raiar do dia. E estava escrito assim lá onde eu abri. Ela falou: lê aqui. Aí eu corri os olhos. Ela falou assim: eu leio em voz alta. Se fosse para ler em silêncio, eu já tinha lido. Eu falei: leio em voz alta. E eu li. E aí estava escrito assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ela olhou para mim de novo e falou assim: você acredita nisso? Eu falei: acredito, mas ela falou: não parece. Você acredita nisso de coração? Acredito, mãe. Ela falou assim: então reflete sua vida com Deus, meu filho, porque Deus pagou um preço alto pela sua vida. Estou resumindo a conversa. Eu voltei para a igreja. Eu voltei de todo o meu coração, né? E hoje estou aqui com vocês, igreja querida. Alguém orou por mim, né? Uma vez, duas, três. Alguém me esperou sentado na cadeira dura até o raiar do dia, né? Aquele dia foi o meu 7º mergulho. Naquele dia foi a 7ª vez, e aí Deus me abençoou. Não desista de orar nunca, sempre. Ore, 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 ore de novo. Quando você olhar para o seu maridão e falar assim: meu Deus, esse marido não cresce nunca, sinal você precisa orar mais, ore mais. Quando você olhar para aquele filho doido que não quer nem saber de igreja, você orar mais. Quando você olhar e falar assim: meu Deus, eu não aguento mais, esse ministério não vai, está fraco, não frutifica, ora mais. Quando você olhar para a vida da igreja e pensar assim: meu Deus, essa igreja não vai, não acontece, ora, porque Deus manda nos orar mais. Talvez você dá uma aula na escola dominical e tenha conversado muito com os nossos professores, nossos irmãos. Nós queremos ver resultado. Às vezes a gente ensina uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Você está 5, 15, 20 anos ensinando essa molecada e de repente passa isso pela nossa cabeça: oh, meu Deus, eu não vou falar mais nada, eu estou falando há tanto tempo. Não, ore. Ainda não veio o 7º mergulho, ore, continue. Atitude de perseverança. Eu não sei quais são as suas adversidades, se há adversidades, mas Deus é fiel, cumpre as suas promessas, nos abençoa. A nossa atitude é orar e confiar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que diante das adversidades nós possamos buscar a Deus em oração, em intensidade, com as promessas.
Amém, irmãos? Amém.